a gente nunca para de estudar. Eu percebo os alunos, Nunca. eles entram com o propósito de que eles vão sair da escola e pronto, já vou ser o the best, eu já vou ganhar o mundo, eu já sou uma... Não, meu querido. A escola, a faculdade, qualquer instituição de ensino, ele te prepara para que você consiga continuar estudando sozinho. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje eu estou aqui com essa incrível convidada, a Josi Hipólito. Ela vai tirar todas as suas dúvidas e vai desmistificar de uma vez por todas o mercado para o técnico em design de interiores e técnico de edificações. A Josi, ela é arquiteta e urbanista e também já tem aí 17 anos como docente na área, já foi coordenadora dos cursos de design de interiores e de técnico de edificações 2 vezes. E se eu for falar os mestrados que ela tem, os cursos que ela tem, acaba o podcast e eu não vou ter falado tudo. Josi, muito obrigado por aceitar o convite, é um enorme prazer te receber aqui hoje. Para mim é uma honra, né? Eu que agradeço esse convite, quero parabenizar também, porque é um projeto incrível, né? Um projeto de divulgação maravilhoso, onde as pessoas podem ter aí um pouquinho do conhecimento do que é essa nossa área tão linda, que é a construção, né? Que Com certeza. Construir sonhos. Com certeza. E para você que é ligado aí na área da construção e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações aqui no YouTube, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Para você que está ouvindo pelo Spotify, também não esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify, que também todas as quartas-feiras terá um novo episódio falando tudo sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Então terão vários convidados falando sobre vários temas. E se você tem algum tema que você ainda não viu por aqui e gostaria de ver, não deixe de colocar aqui nos comentários que vamos tentar atender o mais breve possível. E também, para acompanhar mais assuntos sobre a construção civil e mais algumas coisas sobre o podcast, ou quiser deixar dúvidas e sugestões, pode me acionar no Instagram, pedromaranhão.engenheiro, que lá você vai ver muita coisa bacana também. Bom, sem mais delongas, vamos seguir aqui com o nosso podcast, que esse tema é um tema um tanto polêmico, né? Acho que a gente fala de rixa entre engenheiro e arquiteto, a hora que pega com a parte do técnico, vira aquela rixa e estão tentando roubar o meu lugar, e onde já se viu, e o CREA tem que se posicionar, e o CAL tem que se posicionar. Então, assim, hoje a gente está aqui de fato, né, para desmistificar de uma vez por todas isso e mostrar que tem campo para todo mundo, tem serviço para todo mundo. Mas vamos começar pela parte do design, Josi? Vamos. Acho que você, né, melhor pessoa para falar, ainda mais você que forma vários profissionais e é referência para vários profissionais aí na área. Qual que é o papel do designer de interior na sociedade? É um tema interessante. Inclusive, alguns alunos sempre fazem essa pesquisa, né? Eu sempre estimulo, porque é uma questão muito complexa e a gente percebe essa importância depois, pós-pandemia, né? Antes da pandemia, essa profissão ela era procurada de certa forma, mas vamos dizer moderadamente. E a pandemia mostrou para todos que você precisa estar bem. E para você estar bem, você precisa viver em um espaço bom, em um espaço que te traga saúde mental, principalmente, porque a nossa saúde física ela é consequência da nossa saúde mental. E nós temos estudos científicos maravilhosos falando até da biofilia dentro dos espaços, né? Tem um estudo que fala, uma empresa colocou uma parede verde
dentro de um ambiente de trabalho, e a qualidade daquelas pessoas melhorou consideravelmente a ponto de poder ser medido dentro de uma pesquisa científica. Então, o design de interiores, ele tem um papel muito específico dentro da construção civil. Por quê? Nós arquitetos, vocês engenheiros, né, nós visamos muito a construção. Então nós temos que entregar uma obra boa. O que é o boa, né? O boa é que tenha funcionalidade, estética, eficiência energética, sustentabilidade, enfim, todos esses quesitos e mais alguns outros. Que tenha firmeza, que seja algo que se concretize, que seja viável, que tenha, que não caia. De preferência, né? De preferência. Não caia. E aí? Você entrega essa obra, no máximo num construtor especifica ali um revestimento, padrão para a casa inteira, e você entrega uma casca. E aí, quem vai ambientar aquilo? Quem vai humanizar esse espaço? Quem vai tornar esse espaço agradável, funcional, ergonomicamente, né, acessível, correto, trabalhar a inclusão social? Tem estudos muito bons, alguns alunos fizeram um estudo de ambientes para pessoas com Alzheimer, né, por questões, você consegue, com a manipulação do ambiente, das cores, das texturas, ajudar a convivência. Então, o design de interiores, ele tem sim um papel muito importante, e ele é um profissional que tem uma identidade muito enfatizada já na nossa sociedade. Entendi. De fato, eu enxergo bastante o designer de interior já inserido no mercado, né? Já fiz obras com alguns aqui na cidade, aqui em Ribeirão. Tem uma boa interação com vários profissionais aí da área, então eu sinto que, de fato, para esse profissional já tem uma certa inserção maior no mercado. E, de uma certa maneira, trabalha muito no mercado já como autônomo, né? Como um empreendedor ali, de maneira autônoma, já nem procura tanto a carreira corporativa, né? Lógico, isso é a minha visão para a realidade de Ribeirão Preto. Importante a gente enfatizar que estamos em 2023. Pode ser que no segundo semestre de 2023 mude tudo o mercado e a gente não saiba. Mas, de fato, eu acho que faz todo sentido essa questão do bem-estar. Até nós temos um episódio que a gente gravou aqui também, que fala sobre arquitetura e bem-estar. Não deixe de procurar aqui nos outros episódios. E assista esse episódio, eu não lembro agora qual número que era, porque minha memória para essas coisas é uma beleza. Mas um episódio muito bacana também, falando sobre a questão de arquitetura e bem-estar. Então, foi um arquiteto que gravou, mas que tem especialização na parte de design de interiores. E, assim, me chamou muita atenção. De fato, várias coisas que envolvem, igual isso aí que você falou. Então, para a questão da convivência com a pessoa que tem Alzheimer, né? Então, é de extrema importância. E nós temos mercado. Né? Nós temos mercado, inclusive, para o profissional que resolver seguir somente essa área, que não vai precisar necessariamente fazer um curso de arquitetura. Sim. Vai precisar fazer um curso de arquitetura se for abranger projetos arquitetônicos. E nada impede também da equipe, porque nós trabalhamos em equipe. Sim. Então, eu tenho lá um designer. Uma das características da profissão é não pode derrubar a parede. Meus alunos ficam assim, não pode derrubar a parede. Não, o designer não pode derrubar a parede, mas o engenheiro pode. Uhum. Então você com certeza não trabalhar em parceria. Você não precisa saber tudo, você precisa ter o telefone de quem sabe. Exatamente. E para tudo a gente consegue dividir, né? A gente vai falar mais sobre essa parte de empreendedorismo nessas áreas. E montar a equipe, né? Monte a sua equipe, encontre a sua trupe, né? Exato. Quem que vai estar com você nessa luta? E para o técnico em edificações, como que você enxerga a posição dele na sociedade hoje? Esse é um tema até polêmico, né? Estávamos conversando até um pouquinho antes, e nós formamos já há muitos anos técnicos em edificações. O Centro Paula Souza é uma referência na formação desse profissional. Ribeirão Preto tem esse curso há mais de 20 anos, e é um curso que sempre foi muito procurado, muito procurado.
E a construção civil é um mercado sempre em ascensão, né? Em ascensão. Por mais que o país esteja em crise, você sempre vê a construção civil andando. A gente viu isso na pandemia. Não parou, né? Não parou. Sim, mesmo em países que vem pós-guerra, a primeira coisa que vem é a construção civil para reerguer, né? Exato. E o técnico em edificações, ele tem um papel a desenvolver, né? Ele tem um papel a desempenhar dentro desse mercado. Ele são várias as atribuições, ele tem sim esse feeling de gerenciar, de coordenar, fiscalizar, até mesmo fazer alguns projetos. Não seria esse o principal foco do técnico em edificações, embora ele possa desenvolver projetos de até 80 metros quadrados, mas não é esse o grande foco. O grande foco que eu sempre peço para os meus alunos é prestarem mais atenção e pensarem e se questionarem qual é o seu papel dentro da sociedade como um técnico da construção. O técnico em edificações, ele conversa a nossa língua. Né? Ele na obra, ele resolve problemas que às vezes nós, arquitetos, engenheiros, não podemos estar lá para resolver. Então ele tem um papel muito importante. Mas aí nós entramos num outro campo, que é a assimilação do mercado desse profissional, em especial aqui na nossa região. Né? Como está essa assimilação do mercado? E eu queria te fazer essa pergunta, eu queria te rebater como construtor. Como você vê essa assimilação? Então, que eu penso, né? Acho que muitas vezes, alguns profissionais aí da parte do técnico de edificação, assim que eles formam, ele fica procurando a carreira corporativa. Né? Assim como engenheiros mesmo, quando se formam, ou eu vou trabalhar com projeto, ou vou procurar uma carreira corporativa para trabalhar em alguma grande construtora. E não está fácil se encaixar nesse mercado, por diversas situações do próprio mercado. Ele é limitado, ele depende de uma demanda, depende de uma estratégia, da própria estratégia da empresa, se envolve questões financeiras, tamanho de equipe. Então, tem situações em que se trabalhava com uma equipe mais cheia, hoje se trabalha com uma equipe mais enxuta. Então, o que eu entendo hoje é que esse profissional ele precisa se posicionar no mercado de uma maneira diferente. Eu acho que é aí que surge a parte do empreendedorismo. Ele depende muito mais da pessoa, de como que ela vai se posicionar. De fato, está difícil entrar na carreira corporativa. Mas a carreira corporativa não é o único caminho. Então, para quem está ouvindo aqui, abra sua mente. Saia fora dessa ideia de que somente trabalhar para uma grande construtora é o caminho. Você pode criar sua própria construtora e ela pode se tornar grande. Tirar da cabeça aquele eu sou seletista, né? Exato. Eu só consigo trabalhar com carteira assinada. Exatamente. E tem oportunidade para tudo. Por que eu estou te falando isso, Josi? Eu não sei te falar, lógico, em percentuais, porque acho que é um estudo que nem se consegue fazer na cidade, mas boa parte das construções em Ribeirão Preto, o cliente faz diretamente com o empreiteiro. Por diversos motivos. Uma porque acha que fica mais barato. Outra porque, de fato, não entende qual que é o serviço que envolve a gestão de obra. Acha que é somente ligar e fazer cotação de material. Aí ele pensa, nossa, se é para ligar e comprar material, eu mesmo faço isso, numa hora vaga. Até a hora que o pedreiro, no meio da tarde, fala, faltou um saco de cimento. E você tem que correr atrás, senão ele vai embora e vai perder o dia de trabalho, né? Ou, enfim, tem essa demanda, entendeu? O cliente está se expondo, contratando diretamente o empreiteiro. Poxa, Pedro, você está falando que o empreiteiro é incompetente para fazer isso? Não. Mas ele gasta energia dele fazendo algumas coisas da obra que ele seria muito melhor aproveitado se ele gastasse a energia dele fazendo a obra. Tanto que o empreiteiro, eu falando como construtor, o empreiteiro prefere trabalhar para mim. Porque ele passa o preço dele, eu não ponho o preço no serviço dele. Ele passa o preço dele, eu fecho o serviço. Eu corro atrás da obra para ele não precisa correr atrás de cliente. Eu decifro o projeto para ele
ele não precisa quebrar a cabeça sozinho. Eu assumo a responsabilidade da obra, então o que der errado vai cair nas minhas costas. Eu ajudo a resolver o problema antes que ele aconteça. Eu consigo, com a parte de planejamento, pensar toda essa parte de materiais para que ele não fique parado. Se ele não fica parado, ele ganha mais dinheiro. Então, a parte do empreiteiro, ele prefere trabalhar para mim. Então, se nós temos muitos clientes na cidade, eu não estou falando do cliente de baixa renda. E mesmo de baixa renda, fica mais caro fazer diretamente com o profissional. Mas eu sei que é cultural. Vou fazer um pouco, vou subir as paredes e vou parar. Vou bater a primeira laje, vou parar, Mas depois eu volto, né? Aí que tá o grande lance também. Construir por etapas. Se você não tem o planejamento das etapas, vai tudo por água abaixo também. Mas quem está fazendo esse planejamento exatamente? Porque se a pessoa que está ali na linha de frente está preocupada em fazer o serviço, receber o dinheiro e pagar a conta dele. Ele vai lá, faz o serviço que está liberado. Está liberado para eu rebocar as paredes, eu vou lá e reboco as paredes. E tudo bem, e quanto que vai custar? Esse ponto até bater a primeira laje, quanto que vai custar? Vou fazer por etapa? Decidi fazer por etapa? É a melhor estratégia? Não quero fazer financiamento? Não quero mexer com dinheiro financiado? Quero pôr esse dinheiro e construir metade da casa? Beleza, é a estratégia que eu adotei. Quanto vai custar até essa parte? Alguém precisa fazer essa conta. Alguém precisa mostrar essa conta para o cliente. Alguém precisa acompanhar ali dentro. Porque a gente tem essa prática do mercado de que nunca deu problema, vou continuar fazendo. Tem um livro muito bacana que chama A Lógica do Cisne Negro. Ele fala que não é porque você nunca viu o cisne negro que significa que ele não exista. Ou seja, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque nunca aconteceu que nunca vai acontecer. Então, passa um exercício para você aí que está ouvindo esse episódio, dá uma voltinha na cidade, vê alguns muros aí de algumas casas, a trelicinha lá no pilar do muro. Gente, isso é sério. O muro cai. E cai na hora que a criança está embaixo. Mas nunca caiu, mas a hora que cai é desastre. Treliça não foi feito para usar o muro do pilar. Vou julgar o profissional que fez, ele não sabe disso. Ele não estudou para isso. Ele aprendeu com alguém que fazia dessa maneira. É nossa função orientar e ajudar esse profissional. Para que ele vá lá e faça aquilo que ele de fato é muito bom em fazer, que é executar o serviço. Para ele tanto faz se ele vai colocar uma armadura com 4 ferros de 10 milímetros ou se ele vai colocar uma treliça. Ele vai executar o serviço dele da mesma maneira. Ele faz isso pensando no bem do cliente. Ele não faz isso por mal. Porque se não é ele que está pagando o material, por que ele vai querer colocar um material mais barato? Ou economizar. Ou economizar. Ele vai fazer para ajudar o cliente, então ele está cheio de boa vontade. Vamos usar essa boa vontade dele para outra parte, né? Para aquilo que ele é bom em fazer, no acabamento, na parte de execução da obra e fazer com que esse profissional de fato consiga ganhar dinheiro. Porque já está difícil mão de obra. Né? Para quando eu entrei na construção civil em 2009, para a realidade que a gente está vivendo hoje em 2023, está faltando muita mão de obra. Qualificada. Não adianta ter quem faz. Tem que ter quem faça bem feito, né? Ter quem faz a gente tem. Agora quem faça bem feito é difícil. Então, isso posto, temos um mercado dessa maneira. Tem espaço. E o empreendedorismo, você colocou um ponto muito interessante. Você, como um construtor, um empresário, você trabalha com parcerias. Trabalho com parcerias. Nada te impede de ter 5, 10 empreiteiros trabalhando em parceria com você, com 5, 10, 15 obras em andamento ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então é um mercado, sim, promissor, é um mercado, sim, muito envolvente, inclusive. E numa questão muito interessante que você levantou também, da treliça e do muro. Isso são questões técnicas. São questões construtivas. Então, quando um técnico ele vem em busca de conhecimento, quando esse técnico em edificações, ele vem nessa busca, nesse anseio em construir adequadamente, e a gente tem muitos alunos que são pedreiros, mestres de obra, que vêm nesse anseio, ele quer sim construir
de uma forma correta, de Uhum. uma forma que garanta para o cliente uma boa experiência com a construção, para que ele seja também recomendado e para aquele cliente não desmistificar aquela história de nossa, construir é horrível, construir é uma dor de cabeça. Não, não é. Quando ela é feita adequadamente, não é. Uhum. Agora, a grande questão também é o tempo de tudo isso e aquela postura de que cada profissional tem a sua área de atuação. Com certeza. Porque não é porque o técnico está habilitado a fazer projetos de 80 metros quadrados que esse é o principal foco da atividade profissional dele. Exatamente. Ela é uma das, e nem é a mais importante. Uhum. Na verdade, a mais importante de um técnico na obra é a segurança que esse cliente vai ter em ter um profissional capacitado para vistoriar, gerenciar, planejar, organizar e liderar uma equipe de funcionários e resolver problemas que vão sim surgir na obra. Sim, que obras têm problemas. Falou que a obra tem problema. Vai ter, não tem como não. Agora, a grande questão é ter o problema e ter alguém para resolver capacitado, ou ter o problema e ter meia dúzia de pessoas que não vão saber solucionar, vão usar gambiarras, Uhum. e aí vão gerar outros problemas, e a experiência daquele cliente vai ser terrível. Exatamente. E você concorda comigo que isso é uma questão de postura? Uhum. É como que esse profissional vai se posicionar no mercado. Não significa que seja fácil de se posicionar nesse mercado. Mas tudo começa com um posicionamento. A maneira como você assume. Igual eu falei, tem espaço para todo mundo. Tem muita gente construindo com o empreiteiro direto, chamando o pedreiro para fazer o serviço. No final das contas, quem vai fazer é o pedreiro. Mas ele prefere trabalhar com alguém orientando. Lógico que isso vai envolver outras habilidades de liderança, habilidades de comunicação, né, habilidades de como lidar com essa pessoa. Você tem que dar o espaço para ele do que é dele, não tentar invadir o espaço dele e fazer o trabalho. Mas tem muito mercado, por isso que eu acho que muito legal quando você falou para a gente falar sobre esse tema, porque ele é um tema polêmico, sim, porque tanto um lado, às vezes, do técnico de edificações enxerga o mercado como uma única saída, vou fazer projetos de 80 metros quadrados. E o engenheiro está lá desesperado, porque o técnico de edificações agora não estudou 5 anos, vai fazer projeto e vai pegar o meu serviço. E não é assim, o espaço é muito amplo, né, para todo mundo. Exato. Nós temos que pensar, enquanto seres humanos, até que ponto nós estamos sendo egoístas. Uhum. A partir do momento em que você escolhe uma profissão dentro da construção civil, você já, indiretamente, já está colocando uma missão na sua vida. Você quer ajudar alguém. Quando você se propõe a construir, você está se propondo a ajudar alguém, a construir o sonho de alguém. Seja uma residência, um comércio, seja o que for. Você, enquanto ser humano, está se propondo a construir. Então você não pode ser egoísta. Uhum. É contraditório. Porque a partir do momento em que você quer abraçar tudo, e no Brasil a gente vê muito isso, né? Você vê que nos Estados Unidos um engenheiro e um arquiteto é obrigatório os dois numa obra. É obrigatório, é por lei. Até onde eu sei é por lei. Pode ser até que eu esteja enganada, mas é o correto. Sim, lá você trabalha com escritórios multidisciplinares. Isso, é o correto. E o Brasil também teria que ter essa mesma lei. Eu preciso ter, sim, o arquiteto, preciso sim do engenheiro, preciso sim do engenheiro hidráulico, do elétrico, preciso Com sim certeza. de todos. E todos vão trabalhar em equipe. Todos pensando no melhor
para todos. Então a área, ela é muito ampla. Eu tenho sim espaço para o design, eu tenho espaço para o técnico em edificações, eu tenho espaço para os engenheiros de todos os setores, tenho espaço para os arquitetos, os especialistas em ambientes internos, os especialistas em construções, os urbanistas maravilhosos. E o Brasil não valoriza o urbanismo, outro tema muito interessante até para ser abordado futuramente. Então, o nosso mercado ele é amplo e nós profissionais não podemos ser egoístas. Esse é o principal foco. E hoje o individualismo está muito latente e a gente vê isso em sala de aula. Aluno não quer mais fazer trabalho em grupo. Como você não vai fazer um trabalho em grupo se você vai trabalhar numa equipe multidisciplinar? Com certeza. E você não pode invadir o espaço do outro, porque por que invadiria? É uma questão de estar habilitado, não estar capacitado. Com certeza. Eu posso fazer um cálculo pela minha formação, que já é bem antiga, até posso, mas não vou. Nunca. Eu tive um cálculo básico na ETEC, na Unip, quando eu fiz Unip. Para quê? Para eu ter noção, para poder conversar com você. Para poder conversar com você e falar, olha, Pedro, eu gostaria de não ter um pilar aqui nessa quina. Tem como você deslocar e a gente colocar aqui um pano de vidro nesse ângulo de 90 graus? Olha, Josi, vai custar tanto. Isso é um diálogo muito legal. Sim. É maravilhoso esse diálogo. Então por que as pessoas querem umas invadir os espaços das outras? Não tem sentido. Com certeza. E o técnico em edificações, ele está nesse meio. Por quê? A partir do momento em que ele só tem o pensamento de que vou fazer um técnico em edificações para assinar projetos de 80 metros quadrados, por quê? Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Não é muito legal você ser indicado pelos profissionais? O arquiteto faz o projeto, indica o engenheiro tem uma equipe, indica o empreiteiro, que tem outra equipe, que indica as pessoas, e todos trabalham de uma forma coesa. Com certeza. E aí a construção não é mais aquele bicho de 7 cabeças que vai dar dor de cabeça para o cliente. E ele passa a falar bem da construção. Inclusive eu tenho clientes que não construíram uma não, construíram 2, 3. Porque quem passa pela experiência de forma prazerosa e é mordido pelo bichinho da construção, da criação, quer sempre construir. Sim. A minha avó construía, as casas, minha avó tem casas, ela que construiu na época dela, do jeito dela, trabalhando, e eu tive um tio-avô que era mestre de obras, então a gente vê isso acontecendo, e quando a gente vê isso acontecendo e você sente o prazer que é você realizar o sonho daquela pessoa, sim, nós trabalhamos para ajudar as pessoas. Sim, com certeza. Acho que essa é a melhor definição, né? A gente trabalha para ajudar as pessoas. E achei que você falou uma coisa aí que de fato acontece no mercado, que é essa questão do egoísmo. De querer a reserva do mercado, querer tudo para a própria pessoa. Tudo para a gente. Às vezes a gente nem faz tudo, nem dá conta de fazer tudo. A demanda do mercado, o que precisa para ser o melhor para o cliente, não é a gente fazer tudo, mas a gente quer trazer tudo para a gente. Isso é um problema cultural aí que a gente tem. Sendo que vai por mim, pensa comigo, é melhor você ter 20% de uma pizza do que 100% da azeitona, não é verdade? Bom, vamos seguir aí depois desse exemplo da pizza, né? Mas eu adoro isso daí porque, de fato, né? É melhor você ter um pedaço de pizza que seja do que você ter só azeitona. Então por que vai querer tudo pra você, sendo que pode ter uma coisa muito maior, né? O dividir é multiplicar. E até por esse lado que eu queria falar, porque às vezes o técnico de edificações pode ficar preocupado, nossa, mas eu não posso assinar pela obra. Não pode. Tudo bem. Faz uma parceria com o engenheiro que pode. Por que não? Você corre atrás, você fecha a obra, ou todos os empreendedores é o cara que mais sabe. Pode pegar a história de qualquer um, ver se ele é a pessoa que mais sabe ali dentro. Não, ele é a pessoa que resolveu se expor. Ela é a pessoa que correu atrás. Ela é a pessoa que batalhou. Mas importante, que a gente falou dessa questão de posicionamento, hoje eu enxergo um grande mercado inexplorado aí para os técnicos de edificações, que é esse mercado da construção, mas como parte de construtora mesmo,
deles se tornarem construtores. Eles conhecem da obra. Eles entendem da obra. Pode até ter algumas competências técnicas que eles não têm, mas se a obra tem um projeto, ele tem um projeto a ser seguido. E ler um projeto, ele sabe. Ou estou falando alguma bobeira? Sabe. Ler um projeto, ele sabe. Ele entende da obra. Ele teve aulas técnicas sobre a parte de execução da obra. Do resto, cada um sabe da sua dificuldade. A gente tem que correr atrás. Assim como você falou, a gente sai de qualquer curso, a gente sai habilitado, a gente não sai capacitado. A gente precisa correr atrás. Um ponto importante para quem quer se posicionar: adquirir habilidades de vendas. Gente, tudo é vendas. Se não tiver cliente, não tem empresa. Se não tem cliente, não tem empresa. A empresa acaba no momento que o cliente decide tirar o dinheiro que ele ia gastar na sua empresa e gasta no concorrente. Então, adquirir habilidade de vendas. Ah, Pedro, deveria ter na escola? Sim, não tem. Vamos lamentar, vamos correr atrás. Deveria ter na faculdade, deveria ter na ETEC, deveria. Não tem. Alguma coisa também ia ficar sem ser ensinado. Não estou nem entrando nesse mérito porque eu nem entendo da montagem da grade curricular, mas a pessoa pode correr atrás. Sim, e é incentivado, viu? Exatamente. É incentivado. Eu sei porque assim, eu já fiz algumas palestras, já conversei com alguns alunos, né? Conheço vários. E então, essa parte de vendas é importante. E vendas, que a gente vê o vendedor como aquele vendedor chato. Que você passa lá na loja para ver um tênis, o cara já começa a te encher a paciência, ou fica te ligando sem parar. E vendas não é isso. Vendas é mais uma parte de criação de relacionamento. Porque você, como técnico de edificações, você vai atender diretamente o cliente. Você tem que passar toda a segurança para o cliente de que você vai resolver o problema. De que ele pode ficar tranquilo que você... Pode até não ser você que vai fazer tudo, que você vai procurar a equipe. Então eu, nas minhas obras, eu tenho parceiros. Tem parceiros arquitetos, tem parceiros engenheiros que fazem os projetos, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de ar-condicionado. Eu não trabalho com projetos. Tem quem faça meus orçamentos das obras, orçamentos detalhados. Dentro da estrutura da construtora, eu tenho quem faça o planejamento, quem faz suprimentos, que é uma parte extremamente importante, que não necessariamente você precisa ter o CREA para você fazer uma compra, mas você precisa entender de obra. Sim. Se você vai comprar um prego 18 por 27, ou se você vai comprar um 17 por 21, tem que saber para que serve. O que é uma tábua de pinos e o que é uma tábua de eucalipto. Precisa ter 5 anos de faculdade para saber isso? Não, porque as matérias que eu tive sobre isso, o professor desenhando a tábua na lousa e a minha imaginação tentando enxergar o jeito que era uma tábua, né? Na obra. Agora, de qual material que era essa tábua? Então não precisa ter 5 anos de faculdade para isso. E é um departamento extremamente importante. Vai afetar diretamente no bolso do cliente. Sim. Lógico, tem esses departamentos em grandes construtoras, mas estamos trazendo agora para a parte de empreendedorismo. Isso, daí da pequena empresa, né? Da pequena empresa, exatamente. Pequena empresa, que todo técnico pode sim. E essa questão do empreendedorismo, nós não tivemos, né? Eu não tive, você não teve. Mas, de uns tempos para cá, o Centro Paula Souza... E o SENAC também, e todas as instituições que estão trabalhando com o técnico, vêm explorando e tentando disseminar melhor a cultura do empreendedorismo. E existem programas de incentivo, existem até a questão do TCC hoje, a gente já tenta mostrar para o aluno que sim, ele pode trabalhar o trabalho, ele pode desenvolver o trabalho de conclusão final e colocar essa abordagem do empreendedorismo e até usar isso depois num pós, né? Eu me formei agora, sim, eu tenho um projeto de empreendedorismo, por que não concretizá-lo? Sim, exatamente. E não tem uma receita formada para empreendedorismo, né? Por isso é muito importante a questão do networking, ter com quem você possa ligar, ter com quem você possa contar, você ter mentores, ter pessoas para quem você pode perguntar. Quando eu montei a minha construtora, eu vim da carreira corporativa,
Então, quando eu montei a minha construtora, eu não entendia nada. Quando eu fui passar meu primeiro orçamento, tá bom, quanto que eu cobro para isso? Eu precisei de amigos, vários amigos aí que abriram as portas para mim e me falaram, não, Pedro, você faz assim, você faz essa... Isso faz parte, a gente tem que correr atrás. Não tem um script, não tem uma receita de bolo, não tem nada pronto. Mas uma coisa nunca falha, a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela nunca falha. Tem que plantar para colher. E tem tempo de plantio, tem tempo de colheita. Nós gravamos um episódio aqui que foi muito bacana também, depois procure, com o Matheus Artal, da D3 Construtora. Falou muito sobre isso, explicando sobre como montar a construtora. Pode ser muito útil aí para os técnicos e designers, enfim, quem tiver com a ideia de montar uma construtora. Porque fala muito sobre isso. Tem o tempo de plantio e tem o tempo de colheita. Ontem eu conversando com um fornecedor, ele me falou uma coisa que me marcou muito, que a gente se afastou muito da natureza. Então, como a gente se afastou da natureza, a gente começou a se tornar muito ansioso por conta disso. Então, a internet, essas coisas, mostra tudo como se fosse passe de mágica. As coisas acontecem, a hora que você estala o dedo, o negócio acontece. Enquanto que quando a gente está em contato com a natureza, a gente vê que tudo tem o seu tempo. Vai lá e fala com aquele tiozinho que mora na roça, que se ele quiser comer tomate hoje, se o tomate não cresceu e não está lá, ele não vai comer tomate hoje. Ele vai ter que esperar crescer. Então, o cara da roça sabe que tem o tempo de plantio e tem o tempo de colheita. Que por mais que ele esteja com vontade de comer o tomate, se ele plantou agora, ele não vai comer o tomate agora, ele tem que esperar crescer. Na natureza, tudo tem o seu tempo. Então, o empreendedorismo não é diferente. Tudo tem o seu tempo. Tem tempo de plantio, tem tempo de colheita. Então, tem que correr atrás, fazer parcerias, fortalecer relacionamentos. Importante, que foi o que o Matheus citou no episódio, você foi pegar seus primeiros serviços. Ah, meu vizinho precisa trocar o piso do banheiro dele. Pega o serviço para trocar o piso do banheiro do vizinho. Pega ali que você vai aprender, que você vai estourar o cano, aí você vai ver o que você tem que fazer para nunca mais estourar um cano na sua vida. Tem que fazer. Tem que pegar, porque assim, é o tempo de plantio e tempo de colheita. Depois chega a hora que entra o tempo de colheita, e dali para frente, as colheitas vão voltando, ela se torna cíclica, você vai ampliando, né? E você nunca para de semear. Nunca para. E outro detalhe importante, onde semear? Com certeza. Em qual solo você vai semear? Porque você ter esforços e em lugares ou em propostas que não estão dentro daquele perfil, você está desperdiçando tempo, está desperdiçando energia. Então, a grande questão do empreendedorismo, seja em qual área for, é você saber o tempo de semear e onde e como semear. Ah, mas como que eu descubro? Como que eu descubro onde e como semear? Estudando. Procurando saber. Com certeza. Se qualificando. A gente nunca para de estudar. Eu percebo os alunos, eles entram com o propósito de que eles vão sair da escola e pronto, já vou ser o the best, eu já vou ganhar o mundo, eu já sou... Não, meu querido. A escola, a faculdade, qualquer instituição de ensino, ele te prepara para que você consiga continuar estudando sozinho. Eu tô te dando uma base sólida para que você tenha em mente que quando você sair daqui, você vai continuar estudando sozinho. Eu, como arquiteta, há mais de 20 anos, aliás, esse ano eu faço 20 anos de formada, eu nunca parei de estudar. Aliás, a docência foi um caminho que eu encontrei de continuar estudando ao mesmo tempo em que eu continuo ajudando pessoas. E se você não entende isso, se você acha que aquilo que você aprendeu já é o suficiente, então já tá errado. Já tá errado. Vai dar errado porque a faculdade, o curso, enfim, ele traz uma coisa muito importante pra gente, que é o conhecimento da nossa ignorância. Que o duro é quando a gente vive na ignorância. Eu não sei que eu não sei. Ali mora o perigo. Exatamente. Esse é um ponto muito interessante, porque nós vemos na sala de aula isso. Como a gente recebe profissionais, alguns já chegam, eu só quero papel.
A única coisa que eu preciso dessa escola é do papel, porque eu já sei tudo. O que você falaria para uma pessoa dessa, Pedro? Para essa pessoa, essa pessoa vai estar fechada para o que é a realidade. Vai estar passando ali na frente dele, o elefante está passando na frente dele, e ele está de olho na formiguinha que é o conhecimento dele. E eu estou preocupado com a formiga aqui, ó. O perigo está na formiga. A formiga que vai acabar com o mundo. E o elefante passando aqui, ó. É isso aí. Então o conhecimento da nossa ignorância, ele é o mais importante. E é através da nossa ignorância que a gente vê quando que a gente precisa buscar ajuda, quando que a gente precisa formar parcerias, né? E igual falando, isso vale para qualquer profissional. Isso vale para o engenheiro, isso vale para o arquiteto, isso vale para o técnico de edificações, isso vale para o design de interiores, isso vale para o corretor de imóveis, para qualquer área. Então assim, ó, a lei da semeadura, ela nunca falha. Então a gente tem um propósito maior, que eu acho que você citou muito bem. Ajudar. Me propus a ajudar. Esse é o propósito maior. Vou ajudar as pessoas através do meu conhecimento para que tenha uma obra que não seja traumática para a realização desse sonho. Esse é o primeiro ponto. Com quem que eu vou fazer? Preciso ter parceiros. Preciso ter gente para ajudar. Dou conta de fazer sozinho? Vou entregar o meu melhor? Qual que é o propósito? Ajudar. Eu vou estar ajudando fazendo tudo sozinho? Abraçando, fazendo projeto, indo na obra, fazendo planejamento. Vou estar ajudando? Não é bem por aí. E se não tem cliente, não adianta ter a vontade de ajudar. Aí que tá um outro ponto interessante. Por quê? O povo, de forma geral, endemonia, né, a venda, como você falou, né? Eu tenho que pagar minhas contas. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Eu me formei na arquitetura, eu quero construir sonhos, mas eu tenho água para pagar, eu tenho luz para pagar. É o meu trabalho. Sim, eu tenho uma missão. A missão é a maior, é ajudar pessoas. Mas eu tenho que respirar, eu tenho que comer, eu tenho que ter energia para poder continuar ajudando pessoas. Tem que ter energia para poder continuar ajudando. E aí, então, eu preciso sim da venda. Sim. Por que não vender? Sim, eu vendo sim. Eu vendo o meu projeto, eu vendo a minha imagem, eu vendo sim. Por que não? Aliás, o povo endemoniza, né, a venda, mas todo mundo vende. Sim. A partir do momento em que você vai lá paquerar alguém, você está vendendo sua imagem. Com certeza. Tá vendendo a imagem de boa praça, né? Eu sou um bom moço. Sou um bom partido, né? A mulher, quando vai lá, quer... Nossa, olha, gostei da... Ela tá se vendendo, ela tá vendendo a imagem dela, ela tá vendendo uma ideia de quem ela é. Com certeza. Então, a partir do momento em que você quer constituir uma família, que você precisa de um parceiro e que você vai em busca desse parceiro, você já está trabalhando venda. Sim. Então, por que não desmistificar a venda e entendermos que a venda, ela faz parte de tudo? Um médico, ele vende. Ele vende o tratamento dele. Mesmo que seja no SUS, alguém está pagando esse médico. Com certeza. Todos precisamos, sim, de moeda. Agora, tem uma questão que é o escrúpulo. Até que ponto a venda é saudável? Até que ponto a venda é transparente? Até que ponto você é honesto naquilo em que você coloca para o cliente? Porque, sim, nós temos formas escusas. Nós temos, sim, profissionais que trabalham de forma um tanto quanto duvidosa. Sim. Então, essa é a grande questão também que posiciona profissionais. Sim. E que diferencia profissionais de profissionais, porque uma hora a máscara cai. Cai. E cai. E quando cai o tombo é grande. Exato. Então, a gente tem que pensar muito nessa consciência. Sim, eu quero ajudar pessoas. Sim, eu tenho uma missão. Sim, eu vendo o meu projeto. Sim, eu trabalho com vendas. Eu sou uma arquiteta que trabalha. E eu demorei para descobrir isso, viu, Pedro? Ah, sim. Não pensa que eu já saí. Opa, já saí. Já saí com essa ideia de... Eu também. Demorei para descobrir. Foi, na luta, sabe? Foi ali quebrando cara que um dia eu percebi, não. Eu vendo sim. Sim. Eu tenho que trabalhar isso sim. E é um grande desafio, porque é uma área que a gente não é intuitivo. A gente às vezes faz a venda da maneira errada. Nós somos muito técnicos. Muito técnicos. E a gente, através do curso, a gente se torna mais técnico ainda. Então, buscar um conhecimento de vendas é extremamente importante. Às vezes a gente quer buscar atalhos.
Mas pensa comigo, se o atalho fosse bom, ele não chamaria atalho, ele chamaria caminho. Uhum. Ele chama atalho porque tem alguma coisa ruim. Cortando alguma coisa. Tá cortando alguma coisa e algum contra tem. Tem os pós de chegar mais rápido, mas tem algum contra ali, buraco. Se fosse bom, chamaria caminho. Né? Então, a venda é uma competência extremamente importante que a gente precisa desenvolver. Eu também passei muito por isso no começo da construtora. Então, lógico que a gente está aqui falando como se tudo fosse mil maravilhas. Gente, não é. Não são mil maravilhas, não é tudo tão fácil. Quando eu montei a construtora, eu pensei que todo mundo, falei assim, beleza, agora eu vou lá e falo para os arquitetos, marco uma reunião, vai ser fácil marcar reunião, porque eles vão querer falar comigo. Porque eu tenho mais de 45 mil metros quadrados construídos, já gerenciei mais de 116 milhões de reais em obras. Já fiz prédio, já fiz escola, já fiz Burger King, já fiz prédio pré-moldado, prédio de alto padrão, de Minha Casa Minha Vida, de alvenaria estrutural. Eu falei, caramba, tem um currículo. Vou arrasar, tem um portfólio foda. A hora que eu falar com o arquiteto assim, ele vai querer conversar comigo, amanhã ele tá passando obra só pra mim. A hora que eu sentar com o cliente e falar que eu faço isso, ele vai querer fechar comigo na hora. Primeira vez que eu já fui pra conversar, falei, nossa, eu já fiz isso. A pessoa, tá bom, mas quantas casas você fez no Alphaville? Primeiro nocaute. Primeiro nocaute. Eu até já citei no outro episódio, né? Tem uma frase do Mike Tyson que eu acho bem engraçado, mas faz todo sentido, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. Tá ali, ó. Já tomei um soco na boca, fiquei tonto ali, já não sabia como responder. Por quê? Nem me preparei para as possíveis objeções. Para aquela pessoa não faz sentido nenhum todo o currículo que eu tenho, porque eu nunca fiz uma casa naquele condomínio específico. Ela quer saber assim, cara, eu só quero andar no condomínio e ver se tem outras casas que você fez. Como que eu vou convencer esse cliente de que eu de fato tenho essa competência? Mesmo não tendo casas ainda. Mesmo não tendo casas ainda. E não vai ser dando carteirada na cara dele. Como que eu faço isso? Eu precisei ir desenvolvendo na marra. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma parte muito legal desse podcast, que ele traz cases reais, de pessoas reais, de pessoas que estão na nossa realidade. Acho que quem está aqui nos ouvindo e está adentrando no mercado agora, não espera chegar na frente do cliente para passar por isso que eu passei, não. Se prepara antes, estuda, aprenda com os colegas, né? O sucesso deixa a pista e o fracasso também. Então não é questão, quando eu tiver um portfólio, eu vou fechar a obra mais fácil. Não é, tá vendo? Eu tenho portfólio. E não foi tão fácil. Foi difícil eu conseguir minha primeira obra. Foi difícil aqui em Ribeirão Preto eu conseguir reunião com alguns arquitetos da cidade, porque o arquiteto ele antecede a construtora. E ele é um elo de confiança com o cliente. Então, se ele me indicar, olha, eu conheço o Pedro, conheço a Atenta Engenharia, eles têm a competência suficiente para fazer a sua obra. Então, se o arquiteto fizer isso, já é meio caminho andado para mim. E meu relacionamento com ele ali também vai ser ótimo, porque eu já tenho um profissional com quem eu já tenho um nível de parceria. Né? Mas mesmo assim, não foi fácil eu conseguir essa abertura, mesmo tendo esse currículo todo. Aí eu tive que baixar minha bolinha, vestir a sandalinha da humildade e fazer o caminho que todo mundo tem que fazer, né? Que é um caminho padrão. Então, enxergar que nós estamos aqui para ajudar. Que sem vendas não existe empresa, não existe emprego, não existe mesmo emprego. Para que a construtora grande só existe por conta de vendas. Então, se não tem venda, não tem dinheiro, não tem serviço, não tem emprego, não tem nada. Exato. Competência técnica a gente vai adquirindo conforme a gente vai tendo necessidade. E aquilo que a gente não sabe, a gente saiu do curso com o conhecimento da nossa ignorância, vamos buscar o conhecimento para entregar o melhor. Isso aí. E como uma última dica aí, para quem é da área de técnica de edificações, uma demanda que eu estou sentindo muita dificuldade em Ribeirão Preto. Acredito que essa dificuldade está aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, em outras cidades também deve ter essa demanda, que são profissionais que trabalhem com orçamentos detalhados de obra. O cliente precisa saber quanto vai custar a obra dele na hora que começa a obra. Precisa de gente que faça isso. Eu não faço, eu não gosto, eu não sou bom. Eu também não faço. Mas eu contrato. Eu não consigo orçar nem a minha compra do mercado.
Eu não consigo, até para passar o meu orçamento do meu serviço é terrível. Então, assim, temos essa demanda, tem esse mercado, está faltando profissional. Busque essa área se você gosta, se você é uma pessoa mais analítica, que gosta da parte mais de background, a parte mais de planilhamento, tem essa área. E isso é um ponto legal, porque lá no curso tem muitas pessoas que têm muita dificuldade na questão de informática, né? Os softwares da construção civil. Eu não consigo trabalhar com Revit, AutoCAD e... você conhece Excel? Conheço. Domina. Pronto. De cabeça. Faz aquilo que você é bom e delega o resto. Então o mercado está faltando. Ah, Pedro, não tem demanda. Se não tem demanda é porque o mercado está trabalhando errado. O cliente tem que saber quanto vai custar a obra dele na hora que começa. Ah, isso atrapalha fechar a obra. Se o cliente não fecha com você, porque você falou que a obra dele vai custar, vou dar um exemplo, R$4.000 um metro quadrado, ele na cabeça dele ia custar 3, ainda bem que você se livrou desse cliente. Exatamente. Porque lá na frente essa bomba ia explodir. E explodir no teu colo. Exatamente. Né? Josi, muito bacana. Infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Nossa, mas eu gosto muito, assim, um bate-papo muito legal. Um bate-papo muito gostoso. Sim, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu vou lembrando o começo da minha carreira, vou lembrando o começo da construtora, as cabeçadas que a gente dá, e é um enorme prazer, né, em poder compartilhar com as pessoas. Gostaria de agradecer a você que assistiu até agora esse episódio. É de enorme ajuda o seu apoio. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Também nos siga no Spotify, que também todas as quartas-feiras saem episódios novos no Spotify. E também saem vários cortes, vários assuntos sobre a construção civil, sobre o podcast. Eu posto muita coisa aí no meu Instagram, você consegue acompanhar um conteúdo bem bacana lá, através do meu Instagram, pedromaranhão.engenheiro. Me segue lá. Se ficou alguma dúvida desse episódio, pode colocar aqui nos comentários. A Josi vai ajudar aqui a responder. Com certeza. E se também quiser me acionar no Instagram, fique à vontade para acionar a Josi. Foi um enorme prazer ter vocês aqui até esse momento. Josi, como que a gente consegue te encontrar aí nas redes sociais? Eu sou uma pessoa fácil de achar. Temos aí o Instagram, Josi Hipólito. Aliás, tenho 3 contas, mas a profissional mesmo é .arc. E e-mail também, josihipólito@gmail. E estamos aí no Google, botou meu nome lá, já vai sair tudo quanto é contato. Maravilha. E na ETEC, né? ETEC de Ribeirão Preto também me acha lá. E para você, como recado final, que pretende fazer um curso de design de interiores ou de técnico de edificações, o Centro Paula Souza, aqui em Ribeirão Preto, tem um curso muito bacana. Entre em contato, vê como que estão as questões de vestibulinho, quando que começa a próxima prova, quando começa a próxima turma. Faça o curso. Tem mercado para você. Tem espaço para você. Você não vai se arrepender. Josi, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Foi um bate-papo de fato muito bacana, muito enriquecedor. É sempre um enorme prazer conversar com você. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Pedro. Muito bom estar aqui com vocês e trocar essas ideias que faz tanta falta no nosso dia a dia, né? Com certeza. Eu adoraria vir toda semana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,